Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje a gente recebeu a incrível animadora Rosana Urbis. E nesse episódio a gente fala bastante sobre paciência ao criar alguma coisa a longo prazo. Porque eu vou te falar, Marquinho, para criar um curta ou um projeto pessoal você precisa de muita paciência, né? E a gente fala também sobre o efeito que a imaginação causa na gente. E o que de fato é ser um artista em essência. Foi uma conversa muito rica, muito interessante. Eu acho que todo mundo que está envolvido em criar o seu próprio projeto devia assistir esse episódio, né, Marquinhos? Falamos sobre criatividade também, né? Que foi uma coisa muito interessante. E como sempre, o papo desvirtuou. Mas é sempre pro lado positivo. Nada! Né? Ah, foi ótimo. Foi longe, foi bonito. Foi gostoso. Não seria um Iconicast sem isso. Com certeza, cara, a gente acho que foi tão longe, assim, eu tava desenhando enquanto a gente gravava esse Iconicast, cara, e assim, só se você ver meu desenho, você vê como a gente foi longe, assim, como eu tava assim com a cabeça também em outro lugar, cara, foi bem interessante. E eu queria também agradecer a todo mundo aí que tá deixando as suas estrelinhas no iTunes pra gente, deixando ali o seu rate, isso é muito importante pra gente, muito obrigado pelas 5 estrelinhas no iTunes, isso demora 20 segundos aí da tua vida, 30 segundos, faz uma diferença enorme pra gente. Muito obrigado a todo mundo que tá fazendo isso também. Quem tá dando like, quem tá se inscrevendo, não é registrando, é se inscrevendo, né, mano? No nosso canal. Velho. Se registra no meu grupo de mídia. Na minha pasta de mídia. Pessoal que não tá no iTunes, que não ouve a gente no iTunes, se inscreve no nosso canal do YouTube lá, ou se puder, avalia a gente nos agregadores de podcast aí do seu celular, enfim, ajuda a gente como você conseguir. Como você conseguir, eu gosto. Como você conseguir, é ótimo. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. É assim que você fala? Olha, eu não sei. Gostei. Foi bom. É que você sempre manda um sem mais delongas, eu acho engraçado. Sem mais delongas. Acabou as delongas. É que acabou as delongas, mano. Por isso. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e o Marquito está em Bauru. Grande Bauru. Ah, a gente tá tipo super internacional os três, assim. Isso. É que a gente é nômade, entendeu? A gente é digital influencer. A gente nada. Todo artista tem de ir onde o povo está, né? É, exatamente. É engraçado que, de fato, assim, a gente trabalha enquanto viaja, assim, pelo menos eu e a Isa, né? Agora que a gente voltou pra casa durante 2 meses, mas daqui a pouco a gente sai de novo. Mas é engraçado porque a minha avó me chama de cigano. Cigano? É. E o meu avô me chama de andarilho. Andarilho? Não é nem andarilho. Não, andarilho. Eu sou andarilho. Caramba. Então, como você mesmo disse, né? Deus ajuda quem cedo madruga e outras frases que não tem relação com o que a gente precisa, mas finalmente estamos gravando. Oh, aleluia! Aleluia! A gente fez algumas tentativas, né, Rô? Aleluia. Sim. É que a tecnologia é incrível, assim, mas também até a página 2, né? Porque depois... Na verdade, depois nada. A gente tá realmente tendo esse encontro possível por causa da tecnologia. Não tem nem o que falar. Então tá tudo bem. Aleluia. Se não fosse tecnologia, poxa, a gente não ia ter Marco Álvares online nas lives do Twitch dele, a gente não teria o Iconic acontecendo. Porque eu não sei se você sabe, Rosana, mas o Iconic ele é totalmente remoto, né? Não existe em um lugar físico. A gente existe na imaginação das pessoas. Ah, que lindo. A gente tá pensando em criar uma casa no The Sims pra galera se encontrar, não sei. No Second Life, né? Fazendo um Second Life do Iconic. Aí a gente se vê lá e se ama mais fácil, né? Cria um evento, assim, que tem um nome bem estranho e que propõe uma atividade bem estranha e que todo mundo confirma a presença. É verdade. Né? Ultimamente tenho visto uns eventos tão maravilhosos. Com a rebocagem do rabanete alado, que vai acontecer amanhã, não sei aonde. Nossa, com certeza eu vou, entendeu? Sim. Você sempre confirma? Eu sempre confirmo isso que eu ia falar. Se você precisa de alguém só para ajudar o seu evento bombar virtualmente, tudo que me convidam, eu confirmo presença. Olha aí.
É um nicho, hein? É um nicho de atuação, um confirmador de presenças. O que você faz? Eu posso começar a cobrar por isso. Então, eu sou uma confirmadora de presença. Eu sou. O que consiste o seu trabalho, Rosana? Em eventos eu confirmo presença, é isso que eu faço. Oficialmente é confirmar presenças. Depois, nas horas vagas, a gente desenha e tal, pro hobby. Ai, cara. Não, mas tipo, porque eu sempre acho que as pessoas precisam, né, pra animar a coisa, parecer que tem bastante gente. Então eu vou confirmando, mas é claro que a maior parte dos meus dias eu fico aqui na minha mesinha de animação desenhando, né? Ai. Mas assim, eu acho que ajuda, sei lá, daí eu tenho a honesta intenção de ir, assim, eu tenho vontade, mas eu tô ainda trabalhando no projeto de duplicação de mim mesma e ele ainda tá nas não fases. rolou ainda. Ele tá como icônico, ele tá na imaginação, assim, sabe? Ai, que é bem ótimo, legal, que às vezes ótimo. eu ligo meu celular de manhã, assim, sabe quando você dá aquela primeira abrida pra ver como tá o dia? E tem assim, você tem 17 eventos hoje. Aí... Aí você se multiplica e quando você, inclusive, conseguir encontrar essa fórmula, avisa a gente que a gente tá interessado nela. Eu imagino. Nossa, duas coisas que eu tô trabalhando. Uma é essa, de me duplicar pra poder fazer todas as coisas que eu quero. E a outra é a de não morrer. Você sabe que eu não vou morrer, né? Ah, não? Conte-me mais. Eu não vou morrer, eu sinto isso. Eu tenho uma intuição a respeito disso. Que eu não vou morrer e eu sei que é verdade. Olha aí, eu quero muito falar sobre isso, mas antes, por favor, vamos falar sobre o que você faz enquanto você tá viva. Não, mas a gente pode finalizar esse assunto já. Eu acho que eles vão inventar alguma coisa, um congelamento. Eu não sei direito o que é, assim, mas... Eu tô na expectativa também, viu? Eu não tenho muita vontade disso, não. Você vai se inscrever. E a gente pode parar esse assunto aí e pro outro, vamos lá. Não, agora você me atiçou. Agora eu preciso falar sobre isso. Espera um pouquinho, vamos conversar sobre isso. Porque eu vejo muita gente falando que, eu tô tranquilo com essa ideia. Eu não tô tranquilo não, cara. Eu quero muito que invente alguma coisa, porque eu não tô pronto pra ir embora não, cara. Nossa! Eu também não quero ir. Sério, por bom, favor, Marco, vamos viu? conversar sobre isso, porque eu não aceito essa ideia também. Tipo, não. Como assim morrer? Não. Eu quero ver tanta coisa. Eu quero ver nas novas tecnologias. Eu quero ver 4.500. Imagina um ano de 4.500. Gente, vai dar ruim o que vocês estão falando. Eu sei, é uma expectativa vaga, Assiste Carbono Alterado do Netflix, aí a gente conversa. Henrique, essa é uma expectativa que eu tenho, que se não cumprir, eu não vou ficar chateado, né? Porque não tem como ficar chateado, né? Você vai morrer, né? Oi! Que já foi, né? Então não tem como ficar chateado com isso. Essa é uma das únicas expectativas que eu posso ter. Ô, Marcos, a esperança é a penúltima que morre, você sabe disso, né? Exatamente, a última somos nós, né? Pessoal, genial. ponto. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente. Aí, ó, tá aí a próxima ideia de curta pra você. Não fala isso, porque eu tô numa fase difícil com isso. De projetinhos de animação. É muito projeto. Eu imagino. Só pra situar quem tá escutando, você é criadora daquele curta maravilhoso, maravilhindo que eu tive a oportunidade de assistir no Animamundi, chamado Guida. Ai. E você também já animou pra... Você passou muito tempo animando fora, né? Sim, 8 anos, Henrique. Uma vida quase. Como foi essa trajetória? Você conta um pouquinho pra gente? Eu sempre desenhei e tal, e eu tenho 2 amores, né? Eu sou uma espécie de Dona Flor, assim, com a animação e a ilustração de livros, né? Especialmente, assim. Na verdade, eu venho levando mais ou menos essas 2 coisas, mas claro que pela própria história que a gente vai construindo junto com o meio, né? Com as pessoas que recebem o trabalho da gente. É engraçado isso, como todo esse processo é um processo conjunto, né? A arte, ela realmente não... Por isso eu falo para as pessoas em palestras e tal. Realmente, o seu desenho, ele não de verdade vive enquanto você não compartilha, né? Porque daí ele passa a ter os vários significados com os vários olhares que encontram o seu desenho. E aí passa a ser um pertencimento, né? A sua atividade passa a te fazer pertencer na vida, assim, de uma certa forma.
tem as outras, né? As sagradas, como a amizade, os amores, o amor de família, né? Todas essas coisas te fazem pertencer, e a atividade é uma delas. E a atividade com a imaginação, né? Com desenho, com arte, daí ela cria pontes muito malucas mesmo com o imaginário e com a sua própria trajetória. Mas assim, a sua pergunta não foi nada disso, e eu te prometo que eu vou chegar lá. Eu tô adorando a sua resposta, por favor, fique à vontade. Aí, bom, eu descobri bem cedo esse encanto com criar mundos imaginários e partilhar ele com as pessoas através do desenho, né? Mas eu acho que o meu desenho, já na semente, ele tinha um elo com a animação. E eu conto pra vocês por quê. Um dos primeiros desenhos que eu fiz, que fez as pessoas em volta, sabe, falarem, nossa, olha o desenho que ela fez, e começarem a me guiar na vida para acabar, de certa forma, me guiar na vida para acabar fazendo disso o meu, né, meu objetivo e meu trabalho, enfim. Esse desenho foi uma ciranda de meninas. Então, esse desenho eu fiz numa fase que as crianças desenhavam aquelas figuras de palito de frente, né? O bonequinho de frente com a figurinha de palito. E era isso. E eu também fazia alguns desses, sei lá, eu acho que tem uns 5, 6 anos. E eu resolvi fazer uma ciranda, o que significa que eu precisava resolver um desenho de várias meninas de mão dada. Eu acho que tinham só meninas nessa ciranda mesmo, de mão dada. Então eu comecei a ter que resolver a figura de costas, que ia estar no primeiro plano aqui, a figura de lado, e foi uma ciranda assim, não foi com uma ciranda de 4, foi com 9 pessoas assim. E aí então, tipo, eu já tive que pensar o desenho no espaço. Eu queria muito ter esse desenho, eu não sei se eu tenho, eu tenho memórias assim, de trechos desse desenho, mas já tinha essa questão tanto de virar a figura no espaço, né, o que é um requisito para animação, pelo menos para a forma de animação que eu pratico, né, e dessa experiência eu fui vivendo tudo que estava relacionado com desenho. O meu pai me colocou numa escola de desenho, a Grafis, hoje que chama Grafis, que chamava Cândido Portinari, que é uma escola incrível, eu recomendo, ela é muito boa mesmo, ela é focada no desenho, né? Aí nessa escola, logo nos primeiros semestres, eu passei a dar aula. O dono da escola, Luiz Huertas, me convidou para dar aula de desenho à mão livre. E a partir daí trabalhei em alguns lugares, folha, com direção de arte e tal. E comecei a fazer livro, freelancer, né? Mas teve um momento que eu descobri a animação, e esse momento foi um pouco maravilhoso mesmo, assim. Um pouco maravilhoso. Aquela pessoa que não quer parecer muito exagerada, assim, que tenta conter um pouco maravilhoso, né? Não consegue segurar. Assim, quer parecer uma pessoa comedida e tal, dono das próprias emoções, e não aguenta. E você descobriu esse universo já trabalhando com desenho, então? Foi com quantos anos, mais ou menos, que você começou a estudar animação, ou esse universo de animação? A animação, então, foi esse momento que eu já trabalhava com ilustrar. Não, tiveram duas coisas paralelas. Uma foram as oficinas, Oswald de Andrade, que eu fiz várias oficinas lá, que eu estava tentando ver o que eu queria fazer com desenho, porque eu queria fazer tudo, né? Aliás, quando aquele projeto da duplicação, eu quero ser quadrinista, eu quero muito fazer tirinhas, sabe? Comentar rápido as coisas que estão acontecendo. Então, vai ter todas essas. Aliás, naquela coisa do multiverso já deve estar rolando, inclusive, né? Sabe, essa coisa do multiverso, né? Que tudo que pode acontecer está acontecendo. Então, eu sei que tem várias camadas aí. Uma delas faz tirinhas, assim, diárias. Olha aí. Mas
Mas aí eu fui para Oswald de Andrade e fiz oficinas, então foi um tempo super rico, assim, fiz oficina de animação, de personagem, fiz oficina com Arnaldo Galvão, com Laerte, Céu Delia, Chico de Assis, de roteiro para animação. Que demais. Nossa, você teve contato com artistas bem legais. Bem legais, sim, logo já quando eu estava tentando descobrir. Então esse foi um momento, e o outro momento foi uma palestra do Phil Young, que é um animador da Disney, que veio para cá dar uma palestra explicando como se fazia os filmes de animação da Disney. Foi lá no MIS, e claro, tinha um terço de teatro, ou metade do teatro cheio, mas obviamente toda a gente que estava nesse teatro era gente de animação, né? Que era uma coisa um pouco mais de gueto, né? Ainda, sempre a animação vai ser uma coisa um pouco de gueto, né, para algum parâmetro, mas ali naquele momento era bem uma coisa de gueto. E aí já foi bem maluco, né? Porque eu não tinha ideia como se fazia um filme de animação. E tinha lá acetatos de fantasia na exposição, sabe? E aí eu vi aquele elefante, de fantasia, não, elefante não, hipopótamo, né? De fantasia, num acetato, e vi aquela linha traçando aquele hipopótamo gigante, a linha certinha. Eu falei, não, essa linha não pode ter sido feita por uma mão humana. E vi a palestra, e aí já tinha ali o Haroldo Guimarães, que tem a HGN, que estava trazendo um curtinha da Disney para fazer no Brasil. Aí eu falei assim, eu quero aprender. E daí ele falou, visita lá o estúdio e tal. E daí eu levei minha pastinha com desenhos, ainda não dava pra mandar por link, nada. Levei aquela pasta de portfólio com os desenhos. Aí ele olhou os desenhos e falou assim, você desenha, dá pra te ensinar a intervalar. Aí eu comecei a trabalhar, né? Já comecei a trabalhar e que legal. A animação é um meio muito solidário, assim, né? A gente realmente tem um entusiasmo em trocar informação. É um meio muito, muito legal de estar, assim. Sei lá, eu acho que tem umas coisas... A gente sempre fala, né? O cinema de animação é cinema, né? Mas o cinema mesmo tem umas coisas um pouco mais competitivas, né? As pessoas têm umas... A gente tem aí em algum grau alguma competitividade, mas a coisa é que fazer animação dá tanto trabalho que quando alguém consegue fazer, dá tanto trabalho, demanda tanto envolvimento por tanto tempo, tanto compromisso, que quando sai um filme, a comunidade celebra, sabe? Então, é uma coisa bem legal. Os festivais... Né? É engraçado, às vezes, nos festivais que eu tenho filmes concorrentes com amigos e tal, você encontra os amigos do festival assim, nossa, eu tô torcendo pelo seu filme. Não, mas eu tô torcendo pelo seu. Então, todo mundo sabe a dor, né? Então acaba que eu fui aprendendo com os amigos no estúdio, né? Todo mundo vinha explicar. E eu fui aprendendo todos os princípios, assim, dessa maneira, sabe? O animador sentava ali e ficava 1 hora animando, explicando o que ele estava fazendo, sabe? 2 horas, sei lá, o quanto ele ficasse viajando em animar aquela cena e tivesse uns 3, 4 atrás querendo ver o que ele estava fazendo. Então a gente aprendeu, assim, sabe? E aí eu acho que a pergunta parava na coisa de ter ido pra Disney, como foi isso, né? Você trabalhou lá, né? Você chegou aí pros Estados Unidos e trabalhar com eles? 8 anos, então. Acho que foi quando começou toda essa viagem no tempo, assim, minha agora, mas... Aí a Disney veio pro Brasil eles tinham tido o boom da animação com o Rei Leão. E aí eles vieram pro Brasil buscar pessoas que... Basicamente, pessoas que têm esse... Sei lá, às vezes eu fico pensando se é um defeito de fabricação, uma coisa assim, mas... A animação tradicional são 12 desenhos por segundo, né? Você fica sentado.
Você fica sentado ali, você tem que fazer 12 que deem certo pra formar um segundo de animação. Então, eu sempre brinco que a animação estragou a minha noção de tempo pra sempre, assim, porque às vezes eu encontro um amigo no fim de semana, é assim, tudo bem, e aí, como foi a semana? O que você fez? Aí eu respondo, eu fiz 3 segundos. Seu parâmetro de tempo mudou, né? De contagem de tempo já estragou. Tô todo alternado. Dançou, estragou. Você acha que demorou pra gente conseguir fazer essa entrevista por quê também, né? Por isso, porque eu sou um pouco estragada por causa da animação. Mas daí a Disney veio procurando gente um pouco estragada pra trabalhar lá. Estragada! Calma, vamos lá. Esse foi o briefing, né? Precisamos de pessoas. Procuramos por pessoas estragadas. Você é uma pessoa estragada? Entre em contato conosco. Contato com a gente. Isso aí. Ei, você. Precisamos de você. E você, seu estragado? I want you, estragado. I want you, messed up. Nossa, eu já tô vendo que vocês vão criar uma campanha com isso. Vai adiante. Eu libero o conceito. Aí levei portfólio e tal, fiz teste. Me chamaram. Eu não tinha esse sonho de ir pra Disney. Claro que quando eles me chamaram foi maravilhoso, porque os filmes são maravilhosos, né? E eu ia ver de perto como eles acontecem, então foi um negócio realmente maravilhoso, assim. Mas eu não tinha, assim, eu sempre tive vontade de fazer as coisas aqui no Brasil e fazer projetos autorais, que é um sonho que eu tô realizando agora, né? Assim, foi uma longa caminhada pra viver realizando sonhos, assim. Mas era um momento realmente que a animação no Brasil tinha parado, aquela fase Collor, assim, né? Aquela coisa maluca, fechou a Embrafilme, sei lá. Tava bem esquisito. E eu pensei, eu já fui com um contrato de 5 anos e sem falar inglês e sem conhecer ninguém lá, né? Foi assim. Caramba. Hi! Can I speak Spanish with you? Porque em espanhol eu sempre falei e tal, né? Mas assim, aí fui e foi incrível. Eu cheguei lá pra Mulan, tava no Visual Development de Mulan. Eu fui pro estúdio da Flórida, que tava ainda se formando, eles ainda iam fazer o prédio. Então, apesar de ser Disney, tinha toda uma coisa underground. A gente era o estúdio que tava com aquele projeto que ninguém queria, assim, sabe? Tipo, não é que ninguém queria, todo mundo queria ir pra Califórnia. Eu também queria ir pra Califórnia, mas eles me mandaram pra Flórida. Paciência. Só que na Flórida saíram os filmes mais legais dessa época da Disney, na minha opinião. Não é porque eu trabalhei neles, mas assim... Tipo, na Flórida a gente tava fazendo Mulan e na Califórnia eles estavam fazendo o Hércules. Come on, qual é o filme mais legal? Sim, realmente. Certo? Entendeu? Realmente. Depois, na Flórida, eles estavam fazendo... Na Califórnia, eles estavam fazendo Atlantis e... Qual é aquele outro que eu nem lembro o nome? Em Busca do Tesouro Perdido. Esse é o Atlantis. Esse é o Atlantis, E tinha aquele outro também, que agora eu não vou lembrar, porque foi tão... Enfim, mas... Bom, já entendemos que não foi tão relevante assim. Enquanto isso, a gente na Flórida tava fazendo Lilo e Stitch. Realmente. Ou seja, acredita no destino, assim, acredita às vezes. Isso também é uma receita pra diminuir a ansiedade, né? Porque imagina uma pessoa que, por exemplo... Eu tô nesse momento que eu tô com um projeto principal em andamento, que é Safo, que ganhou o apoio do BNDES. A gente está em vias de receber o apoio, a gente está nas últimas etapas da documentação. Então eu tô, assim, naquela lentamente, porque o apoio para a produção efetivamente ainda não entrou, mas uma vez que eu comecei a pensar esse projeto, a
não sei se são 2 ou 3 anos atrás, que eu fiz o livro do projeto. Não tem como, né? Eu penso nele diariamente e faço, quando é possível, concepts do projeto e tal. Eu tô com esse projeto, que é um projeto de curta que, veja bem, Guida tem pelo menos 8.000 desenhos, fora os que foram descartados, porque não serviam. E, então eu tô agora num outro projeto de curta, que talvez tenha por aí outros 8.000 desenhos. Mas como o relógio não tá ticando e eu tô trabalhando livremente nele e entre freelas, né, que eu pego de ilustração ou da oficina ou pintar mural ou sei lá, né, aquela pessoa, tipo, eu sou brasileira, eu me viro, né? Então, várias frentes, assim. Mas o que tá acontecendo é que, tipo, a cada 2 dias eu tenho ideia para um outro curta. Eu falo assim, deixa eu testar um pouco as ideias. Aí eu faço os boards, faço um pouco de boards, escrevo as ideias e falo assim, não, vou fazer esse agora, que esse eu vou resolver rápido e tal. E ponho numa pastinha. Resolver rápido. Então tá assim, a cada 2 dias uma ideia para um curta e cada um desses curtas 2 anos e 8.000 desenhos. Você entende essa discrepância, assim? Tranquilo, é. dá pra fazer. A maior parte do tempo eu passo fazendo meditações pra acalmar a ansiedade, na real, assim. Recomendada a todo animador tradicional. Sim. Vai no YouTube, tem lá, meditação pra ansiedade. Tem umas guiadas, são ótimas. Olha aí, 10 dica minutinhos, boa. daí você respira fundo e, sei lá, continua em algum dos... Devo ter uns 12 projetos de curtas agora. Nossa senhora. Mas, Rosana, uma pergunta. Por que você faz isso com você mesma? Genial, obrigada. Obrigada. Ela não responde, né? Então, esse é um tópico para meditação depois que a gente acabar essa conversa. Eu encontrei o Guazelli esses dias. Vocês já entrevistaram o Guazelli? Ainda não. Entrevistei o Guazelli. Nossa, falei no ar isso, né? Mas é que sim, vale muito a pena. Vale muito a pena, assim. O Guazelli é um gênio da ilustração e da animação brasileiras. Eu encontrei ele no parque e ele tava andando, assim, ferozmente no parque, que a gente é vizinhos aqui, mais ou menos, né? A gente tem o parque em comum. E eu falei, então, porque ele tá num projeto de longa agora, com animação, e ele tá um pouco, assim, nossa, tá me servindo pra ver que, né, realmente tal, tem que ter um... Enfim, depois ele conta pra vocês. Mas daí ele falou assim, aí eu falei, então, eu tô com essa coisa de cada dia um projeto e tal, não sei bem como resolver isso. Ele falou, não, eu sei, esse seu processo que é viver a um passo de enlouquecer. Não, obrigada. Não... A um passo de enlouquecer. Esse é o termo que ele usou. Alguma coisa assim. Depois ele conta pra vocês, agora eu não lembro bem, porque daí também... O problema um dos problemas de ter muita imaginação é que você mistura o que você ouviu com o que você imagina e com o que você imagina que você ouviu. E você não sabe... Com o que você quer ouvir também, né? Pode ser um pouco disso. Sempre puxa um pouco da sardinha. Exatamente. Exatamente. Aí, assim, eu tenho realmente dificuldade de saber o que de fato aconteceu ou o que eu só imaginei. Pronto, confessei. No ar. Muito bom. Alguém mais tem essa dificuldade? Marcos, você que também quer viver pra sempre, fala que você também tem essa dificuldade, por favor. Tem. Mas no futuro você vai lembrar eu falando que eu tenho essa dificuldade. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que é o que grandes filósofos já disseram, né? Que existem 3 verdades. A minha, a sua e a verdade de fato. Exatamente. A nossa verdade sempre vai ser filtrada pelos nossos pensamentos, isso não tem como mudar, né? No futuro, a memória é a mesma coisa. Exatamente. A nossa noção de realidade é sempre distorcida. Claro. Sempre. É muito difícil a gente lembrar das coisas de fato como elas aconteceram. Não é como se a gente fosse uma câmera que a gente pudesse dar um rewind e ver como que as coisas estavam Henrique, funcionando. Eu diria até que a gente é essa câmera, mas é uma câmera única, né? Ninguém vai ver nada do ponto de vista que você vê durante a sua vida inteira. Então, também junto com isso, ninguém vai processar todo esse
mundo que essa câmera capta da maneira que você processa, porque você juntou as referências, a sua, né, aí entra em vários mistérios, né? Você acha que a arte é uma forma da gente tentar fazer com que o mundo enxergue por essa câmera? Certamente é uma maneira de organizar o mundo. Organizar, eu tô usando essa palavra porque eu tô numa fase bem de organizar as coisas também, organizar meus trabalhos. Eu não tinha acesso a nada do que eu tinha feito. Eu fui colocando em pastas de plástico dentro de caixas de plástico e colocando caixas sobre caixas. E de repente eu falei assim, nossa, eu não consigo acessar nada. Então eu comecei a organizar pra ter acesso, sabe? E colocar os desenhos em pastas com divisórias de plásticos que ficam como livros na estante. Eu já consegui organizar 6 livros e comecei a organizar todo o concept de guida e os storyboards e os layouts e tal, e todo esse material que eu preciso organizar porque o Catarse quer fazer o Art of de guida. Ai, que bacana. Eles estão, assim, mais ou menos, que nem mais ou menos quando vocês falaram comigo em novembro, sei lá, mais ou menos outubro, não, foi quando foi o Animamundi, eles começaram a conversar comigo para fazer o Art of Guida e eu falei, eu só preciso organizar os desenhos, e então eu tô fazendo isso meio pra já entrar na produção do Art of com eles, assim. Que demais. E que precisa, né? Porque então ficam essas coisas, toda essa informação, são caixas e tal. Mas eu uso a palavra organizar, eu criei um carinho, eu achava que organizar era perda de tempo, mas organizar tem uma relação com o orgânico, né? É tornar acessível organicamente, assim. Eu tô criando agora, tá bom? Mas eu acho que vale fazer uma pesquisa na origem dessas duas palavras para ver se elas realmente não têm uma relação, né? Por mais que não pareça, organizar e organicidade, né? Orgânico. Olha, você sabe que eu adoro buscar significado de palavras, né? Uma coisa que a gente faz recorrentemente aqui, inclusive. Você? Ok, tá bom, não precisa. Peraí, desculpa, quem faz é o que vai viver pra sempre, né? Eu tô tentando buscar a origem aqui, mas aqui tá falando, pôr em ordem, constituir em organismo. Uau! O organismo do trabalho, né? O corpo do trabalho. Olha aí. Que legal. Obrigada! Descobertas ao vivo aqui, rapaz. Aí, mais uma ideia pra curta. Pronto. Tá, a Rosana trabalhando amanhã, né? Tá, vocês já me ferraram as semanas, porque são 2 ideias, 2 dias cada, já chegou o fim de semana, pronto. Mas vamos nessa. Ai, cara. Se você trabalha com animação, você precisa ter uma virtude muito importante, que é a paciência, certo? Mesmo que no processo seja todo caótico, você precisa ter um quesinho de paciência, né? Muita, Como foi pra você desenvolver essa paciência? Então, agora, de novo, Marcos, dá um Google aí nisso agora também, que eu nunca... Porque eu não sou... eu sou exatamente essa pessoa que escapa dessa geração, que tudo que ela pensa, ela já dá um Google pra ver o que é. Eu não faço isso. Eu gasto Esse é o Henrique. Quem faz isso é o Henrique, ele... Eu acho genial. Vamos conversar num podcast. Conversar do latim vem de... Esse é o Henrique. O Henrique que faz... Conversare, na verdade, significa... Deixa eu procurar. Deixa eu procurar uma aqui, então. O significado de imbecil, Marco. Desprovido de inteligência, que é tolo ou idiota. Tá bom? Sinônimo de Henrique. Achou. Oh, meu Deus. Desculpa, Rosana, aqui a gente tem o nosso Daijobullying, que é sempre assim, um carinho, um afeto entre nós. Mas é a nossa forma de amizade, assim, a forma da gente externalizar o carinho que a gente sente assim um pelo outro. Comunica. Tá? Não fica assustada, Eu me desculpa. entendo. A intimidade é uma maravilha, né? É uma maravilha. Tem que ser. É uma maravilha. Só assim pra gente suportar o outro, né? Mas enfim. Exatamente. Entendo. Gente, eu posso voltar um pouquinho no assunto rapidamente, da paciência. assim, porque... Então, eu queria falar isso. A paciência. Eu falei a coisa do Google porque
Faz um tempo que eu tô trabalhando com essa coisa, paciência, ciência da paz, né? Eu tô dando essa conversa, cara. E aí a sua pergunta leva para um outro lugar que, no fim, né, eu fui descobrindo assim, bom, tá, eu acho que a arte é minha religião, né, porque é uma espécie de um processo religioso quando você vai juntando todas essas coisas. Então, o que eu fui descobrindo? Que eu fui moldando minha vida em vários sentidos para poder fazer o trabalho que eu faço, porque assim, você tem que parar o mundo das contas para pagar, das confusões entre pessoas que às vezes você é arrastada para elas porque você é amiga delas, ou sei lá, das várias coisas, da comida que tem que comprar, porque a comida sempre acaba, você compra um monte, daqui a pouco acaba. É louco isso. Que coisa, né? E tipo, você fala, não, vou ter que sair de novo pra ir no mercado, não acredito, esqueci. E quando você esqueceu a água, tipo, você esqueceu de comprar o leite, sabe? Aí a paciência, o que ela é, essa paciência? Ela tem muito a ver com ciência da paz, porque assim, eu fui, por exemplo, vivendo a vida de um jeito, aí minimizando ao máximo meus conflitos com as pessoas, porque eu não posso ficar gastando energia com um conflito, porque é a energia que eu preciso guardar pra pensar os filmes, os desenhos. Se eu tô pensando, vou falar isso pra ele porque ele me falou isso e tal, é uma energia de pensamento que está sendo desperdiçada do foco, entendeu? Perfeito. Então, é ciência da paz em vários sentidos, assim. E aí o outro sentido é esse de você sentar e às vezes eu tô lidando muito com o conceito de inspiração, porque o filme de Safo começa com um fragmento de ela chamando as musas, né? Pra poder, no caso dela, fazer poesia, né? Ela é uma poeta. Uhum. Mas, assim, por mais que a gente tenha desenvolvido uma daquelas frases, e eu sou adepta dessa frase, porque fazendo animação não tem como não ser, que a arte é 1% de inspiração e 9% de inspiração, de transpiração, e é verdade, né? Porque realmente uma ideia em animação significa muito pouco. Você vê que eu tô com 12 lá que, sei lá, né? Só se eu viver pra sempre mesmo, né? Ai, ui, ui. Pra poder fazer todas elas. Mas a coisa é que a inspiração, ela vai te conduzir por esses outros 9% de transpiração. Então, é um 1% muito importante. São as musas. Você precisa conseguir acreditar naquela ideia com a força da sua vida, assim. Que ela é importante de ser dita, que ela é importante de participar do imaginário no momento que você está vivendo, sabe? E esse processo, pra mim, às vezes demora muito pra ele amadurecer e tal. Não só o processo de fazer a animação em si, mas é que eu fico muito tempo questionando qual é. Eu não sei se nesse processo mistura também as inseguranças, né, que todo artista tem, os medos de rejeição e tal. Isso misturado com tentar entender se entender a relevância daquela ideia em animação. Tudo isso caminha junto, e aí mas você tem o objetivo de fazer o filme, e aí você se cobra de estar mais produtivo. E aí nesse momento você tem que ter paciência com você mesmo, inclusive. Inclusive, todo artista se beneficiaria de ter, sem dúvida, paciência e uma predisposição amorosa consigo mesmo. A gente é muito cruel com a gente mesmo, a gente odeia tudo que a gente faz é ruim e precisa melhorar. E na verdade é uma crueldade que, se você for observar, a gente não tem com os outros, a gente só tem com a gente mesmo. A gente tudo que todo mundo mostra pra gente, a gente fala, ai, que legal, que bacana, vai aí e tal. E com a gente mesmo a gente tem um pouco essa dificuldade, assim. Claro que cada um é um, assim, mas pelo menos isso é uma característica comum entre artistas. Não tô dizendo que todo mundo é assim, porque também generalizar, né? Toda generalização é burra. Dito isso, já estou generalizando. Sim. Essa frase é ótima. Mas eu vejo acontecer, né? Minha vida é rodeada de artistas do desenho, especialmente, né? Mas de artistas de uma forma geral.
E eu vejo que é bem comum, assim, a gente duvida muito. É importante duvidar, porque senão sai também aquelas coisas, assim, muito autoconfiantes. Sem critério, né? Exato. Então, tudo isso também, a paciência vai junto com o equilíbrio, né? Que paciência para atingir o equilíbrio em tudo. É um processo de desenvolvimento em várias frentes mesmo. O desenho o próprio desenho, meditação, né? Você observa todo o seu processo de pensamento enquanto você desenha, o que ali tá te movendo, que é ego, que é aquele ego. Eu tô falando no sentido mais popular, né? Que é uma coisa de o que esse desenho vai me trazer, né? Lá, que é um pensamento totalmente que atrapalha, assim. Você precisa aprender muito bem a separar o que é que te move a criar e desenvolver desenhos e o que é que você vai ganhar com isso. Se você mistura essas duas coisas, você está contaminando uma coisa que precisa de uma pureza de alma, sabe? Sim. E aí não funciona, vai te atrapalhar. Realmente é uma coisa que o que vai acontecer com aquele desenho é um imponderável e você precisa focar no que é que você tem de melhor para pôr ali, sabe? E certamente essa ansiedade do que vai acontecer com ele, ainda que seja ansiedade, vai te atrapalhar a ser esse canal das musas para que algo belo venha para a realidade do imaginário e possa ser partilhada, né, na forma do desenho. Rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta então, Rosana. Por favor. É pra te sacanear, tá? Mas tudo bem. Como então ser mais carinhoso consigo mesmo? Já rolou uma intimidade, né? Tipo... Já começou, né? Aqui é assim, já tudo brother agora, né? Tá bom. Como ser mais carinhoso consigo mesmo? Olha, é bem difícil, mas é conseguir falar coisas pra você mesmo ali no seu pensamento. Aí entra a meditação, que ajuda você a observar o que você tá pensando, porque às vezes você entra naquela pilha. A meditação é um exercício de desenvolver o observador, né? É aquela pessoa que dá um passinho pra trás e fala: olha só, você tá falando pra você mesmo que não vale nada, que você não faz nada certo, olha o que você tá falando pra você mesmo, que interessante, né? Isso daí tá te ajudando no quê mesmo, assim? Então o observador, ele observa esse diálogo e você, tudo bem, todos os diálogos que vêm são bem-vindos, eles têm alguma função, né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela diz que a inveja é uma mãe generosa, porque ninguém quer, você já percebeu que ninguém quer sentir inveja, né? A gente inveja, tipo olho gordo, uma olhada, a gente já bota a coisa das 7 ervas, o vasinho das 7 ervas na porta para evitar olho gordo e tal. Todo mundo detesta a inveja e ninguém quer sentir porque é um sentimento feio. Mas ela diz assim, se você tá sentindo inveja de uma coisa, apesar de não querer realmente sentir, obviamente, é porque aquilo é um sinal de uma coisa que você quer fazer. Então, em vez de mergulhar na culpa por causa da inveja, assim, olha que interessante, eu tô com inveja dessa pessoa porque eu realmente quero fazer desenhos lindos também, por exemplo. Vou me dedicar. É um outro olhar, né? Sobre exatamente, menos cruel, assim, porque a culpa é bem cruel. Você só assim, nossa, você é o mais desprezível dos seres humanos porque você tá sentindo inveja e você realmente acha isso. Mas daí você fala assim, poxa, que legal, isso foi um sinal claro de que eu quero. Então vamos, né, se dedicar a fazer desenhos legais, que aí você também vai fazer aquilo que você está invejando. Entende? Tipo, tô falando de várias coisas que passam nesse processo e que você convive com elas e tal. Então, sei lá, não consegui desenhar hoje, mas... Aí já é outra coisa, mas tipo... eu pensei o projeto, tá bom, foi o que deu pra fazer hoje. Isso já é um jeito mais carinhoso de lidar com você mesmo do que assim, caraca, você não desenhou hoje de novo, né? Com certeza. Então, são coisas assim que é o diálogo interno, né? Com certeza. Mas assim, e aí também, às vezes, essa culpa, aí que tá, ela vem, e o jeito é você falar assim, então tudo bem, é porque realmente isso é importante pra mim. Vou recusar alguns cafés com amigos queridos que eu tenho saudade, mas vou adiar esses cafés e vou realmente me fechar um pouco aqui e trabalhar, porque
sabe? É o que eu preciso fazer e também tudo bem, assim, sabe? É que a vida de verdade lá fora, ela sempre chama pra coisa que não é o desenho. E o desenho exige muita dedicação. Então esse conflito, ele tem que se acalmar, porque senão você vai ficando mesmo, né? Muito ansioso, começa a ter problemas e tal. Eu tenho problemas com ansiedade e tal, mas eu vou achando receitas pra lidar também, né? Com certeza. É meio, tipo, o que a gente tá dividindo aqui é um processo que eu tô agora, assim. Também nada disso significa que daqui a meia hora, né, eu vou estar pensando a mesma coisa, assim, porque daqui a meia hora eu posso estar, assim, tipo, me sentindo realmente culpada, sendo horrível comigo mesma, e é isso que vai estar acontecendo, eu não tenho nenhum controle, e eu sou meio adepta do vou lhes dizer agora o oposto do que eu disse antes. Porque... Não, mas você está descrevendo, eu acho que a humanidade inteira, né? Acho que todos nós somos assim. A gente sempre tenta, se esforça em ser melhor, a gente tem uma ideia do que é ser melhor, mas ser melhor em si é outra coisa. Nem sempre tudo que é simples é fácil. Acho que simples e fácil são coisas bem distintas, né? Exatamente, exatamente. Mas a coisa, assim, que me dá uma calma é que eu acho que o processo é sem... Você já percebeu que louco isso? Como parece que as coisas que acontecem, elas são propícias pro estágio que você tá... Que existe mesmo um processo evolutivo. Sim. Não sei, mas tem um caminho que mesmo os passos para trás, às vezes se mostram ser necessários para um desenvolvimento maior. É aquela coisa de... Perde 2 batalhas, mas a guerra, né? Tipo, aquela coisa assim. Então, eu acho que meio que no fim das contas você tem que desenvolver uma fé na vida mesmo, assim, achar que ela vai te moldando, assim, como você vai moldando os desenhos. E a vida é o mistério, né? É esse processo que talvez alguns chamem de Deus, outros chamem de deusa, outros chamem de, sei lá, né, o mistério mesmo, né? Oh yeah. Mas é um processo de fé, né, que acaba que em algum lugar você... Eu acho que todo mundo tem, né? Sem dúvida. Seja fé no ateísmo, ainda que seja fé no ateísmo. Em alguma coisa você tem fé, nem que seja fé em nada. Fé em nada é ter fé em alguma coisa. O nada precisa existir pra ser nada. Muito bom. Uma coisa que é interessante, assim, pra, inclusive, acho que ajudar a gente a ser cada vez mais gentil e justo conosco, é reenquadrar internamente o que é um bom dia pra você. O que você considera ser um bom dia? Porque eu fiz esse exercício recentemente, eu fiquei pensando, poxa, o que é um bom dia pra mim? É um dia que eu produzi bastante? Seria bom, mas não necessariamente. É um dia em que eu tive ótimas novidades e ótimas surpresas? Pode fazer parte, mas não necessariamente. Eu acredito que bons dias, essencialmente, são os dias em que foram me apresentados desafios e eu enfrentei eles. Um bom dia pode ser um dia extremamente difícil, mas um dia que eu resolvi lutar é um bom dia. Independente se ele tenha sido recheado de boas coisas ou coisas ruins. Um bom dia é aquele que eu não virei as costas e ignorei o que estava acontecendo. Entende? Legal. Essa é uma ótima receita. É o processo de paz que você falou. Paciência. Não, verdade, você... É um processo que mesmo os momentos difíceis, eles têm um outro colorido se você tem esse lugar para olhar e falar, poxa, isso foi difícil, mas alguma coisa me trouxe ali. Ontem foi, por exemplo, um exemplo de um dia muito bom. Eu comecei o processo de organizar as caixas de guida, né? Porque eu contei pra vocês, eu tava fazendo outro. E sentei com a Maria Clara, que é a minha querida nova estagiária aqui, pra fazer a organização. Querida mesmo, ela é um serzinho de luz, assim. E aí, bom, olhando o material de guida, todas aquelas pilhas de sketches, de ideias, que não foram para lugar nenhum, assim, porque elas não entraram no filme, sabe? Então, eu comecei a olhar aquilo e falar, quanta coisa que eu anotei e que, de alguma forma, tá, mas não tá exatamente aquilo, mas no momento em que não entrou no filme, parecia uma ideia perdida, assim. E agora, olhando, assim, o quanto ela ajudou a construir o edifício guida, sabe? Então, sabe, sketches, por exemplo, sei lá,
da Guida meditando. Tinha um da Guida meditando e ela tá com vários bracinhos, que nem o Shiva, assim, sabe? Do hinduísmo, assim, tá com os vários bracinhos meditando. Tá, que desenho legal. Podia ter entrado nos devaneios de Guida, eu não achei necessário por alguma razão de edição, porque a edição é um pouco esse momento que você fala, não, você tá preocupado com o ritmo que você tá comunicando uma ideia e você fala... Por alguma razão eu achei que aquilo seria uma repetição de algo que já estava ali, sabe? Sim. Afinal, todo aquele devaneio era uma meditação, não precisava deixar tão explícito isso. Então, são coisas assim que você, dentro do processo de fazer o filme, você vai relevando e tal. Mas as 3 horas que a gente dedicou à arrumação de Guida e ver esses sketches e tal, foram exatamente isso que você está falando. Eu pude ver que todos aqueles desenhos, que bom que eles existiram e fizeram parte do processo, ainda que eles não estejam no filme. E agora eles podem estar num art off. Você nunca sabe que desenrolar as coisas vão ter. Você só tem que dar o seu melhor e ir colocando ali, sabe? Porque em algum momento, por exemplo, o fato de a Clara estar comigo ali arrumando e olhar aquele desenho e falar, nossa, isso era uma ideia muito legal. Tinha uma ideia que a Guida vira Tarsila e ela tá pintando na sala de modelo vivo, sabe? Ah, que bacana. Ela realmente ela se transforma na Tarsila e ela tá pintando o Abapuru. Dessa ideia ficou só a Guida Abapuru, porque eu fiquei tão feliz com essa ideia de alongar o Abapuru, né? O quadro da Tarsila tá lá com aquela pernona dobradinha a vida inteira, né? Porque é um quadro, a vida inteira o Abapuru vai estar com aquela pernona dobradinha, e a Guida foi lá e alongou. Achei essa ideia tão legal que daí eu falei, sabe, no fim, quando você vai selecionando também pelo que te deixa feliz, né? Essa é um jeito, assim, trabalhar naquilo que te deixa feliz, que te deixa emocionado, que te inspira. Aquilo que te inspira, normalmente, se você acha entre as ideias aquela que te inspira, ela acaba ressoando em alguém, de alguma forma, né? Eu acho que não tem que ter a preocupação com quantidades. Eu vejo muito esse movimento da preocupação de quantidade, sabe? Quantas curtidas e tal. Mas a gente sabe que tem coisas muito populares que nem porque são tão populares significam que tem qualidade. E coisas que não tem popularidade nenhuma e quando você descobre, você vê que é uma pérola, assim, é um tesouro e tal, que tá ali meio no underground, né? A gente tem na história da arte um Van Gogh aí que, né, não teve... Não ganhava like. Não ganhava nenhum Não teve nenhum like. Não teve nenhum like em vida, pois é. Mas ele certamente, eu me arrisco a dizer que ele, com todos os sofrimentos, ele teve também muitos momentos de muita alegria, porque a dedicação a criar esses mundos imaginários através da pintura era o sonho dele e ele realizava fielmente como um operário esse sonho dele. E as angústias, as depressões, todo mundo tem, né? Então não significa que ele teria sido mais feliz se ele não pintasse. Aliás, talvez muito pelo contrário, né? E agora, tipo, você vê, agora a obra ressoa a ponto de ter um filme com centenas de artistas tendo esse reconhecimento ao processo dele. Pois é. A gente precisa falar desse filme, o Loving Vincent, é um dos filmes mais legais que eu achei nos últimos tempos. A carta é incrível, né? Eu não vou dar spoiler, mas assistam, por favor, Loving Vincent. Eu acho que está disponível no Netflix. Já. Acabou de entrar. Assistam. Não, é maravilhoso, né? Porque é isso, assim, esse sonho de ver os quadros em movimento, a gente tem com tantas obras, assim, e pessoas se dedicaram, sem artistas, né? Você vê, é um trabalho que você... na Disney, o supervisor falava isso, né? Quando você entra na Disney, você pendura o seu ego no cabide, porque aqui você tem que trabalhar no conjunto, eram 300 pessoas trabalhando para ser um filme. Quando você vai embora, você pega o seu ego, daí você faz seus projetos pessoais e tal, mas aqui
não adianta, porque você meio que era mais a arte de convivência do que a arte de desenhar em si, sabe? Olha que interessante. Mas eu acho que isso é em qualquer produção, né? Sim, eu costumo dizer que trabalhar num longa é meio cantar num coral, sabe? A sua voz é só uma vozinha, mesmo um cantor solo não faz o que um coral faz. Não tô dizendo que um é mais valioso que o outro de jeito nenhum, tô dizendo que são coisas diferentes. São approaches, né? Abordagens diferentes, assim. E o Love in Vincent, as pessoas doaram a sua energia de artistas para trazer essa obra, mas também é um reconhecimento de uma linhagem, né? Meio que você compreender que porque existiu um Van Gogh e enfrentou tudo que ele enfrentou em nome de uma crença na arte, né? O que eu sinto do Van Gogh é que ele tinha uma motivação muito intrínseca, muito interna dele, né? Ele fazia por ele as coisas, né? E talvez alguns artistas possam cair na armadilha de perder isso. Uhum. Justamente por essa questão de, poxa, ninguém tá apreciando o que eu faço. Sim, exatamente. Então, é uma ausência de motivação intrínseca muito perigosa. Porque se você não tá fazendo isso por você, eu acho que você tá a 2 passos de ficar muito triste com os resultados que você vai ter. Exatamente. Mas é louco, né, o que você disse, porque é por você, mas também você tá fazendo pra partilhar, né, com as pessoas. E, sabe, por exemplo, Guida tem 8.000 desenhos, né, no mínimo, eu falei. Se fosse só pra mim, eu deitava no sofá, ficava olhando no teto aquela velhinha dançante e tal, e já estava satisfeita, não precisava criar um problema de coluna. Imaginaria histórias, animações, não precisaria realmente fazer. Que é um processo físico, né, intenso. Eu criei uma hérnia de disco na lombar, eu não sei se é por isso, mas tem chances de ser, que eu tenho que lidar com ela e dor no ombro e tal. O processo de desenhar é um processo, né, que te envolve inteiro, assim. E por que você se submete? Porque você realmente quer partilhar aquilo que você viu de bonito, assim. Pra mim é muito isso, né? Agora, no processo de Safo, eu passei a compreender que eu sou devota de Afrodite, né? Porque as coisas que a gente fala porque esquece que tá no ar, né? Assim, que tá sendo gravado e tal. Mas é verdade, então tudo bem. Porque, assim, é a busca da beleza, né? Inclusive da beleza no que é horrível, assim. Mas é uma busca da beleza, assim. Entender, sabe? Eu tenho, por exemplo, uma série de desenhos da depressão, do momento da depressão. Fiz todos eles, me senti expressando algo. E eu acho que eles têm uma beleza. Mas, por exemplo, é uma série que eu guardo, assim. Eu não... Sabe, não busquei formatar em projeto de nada e dividir de forma nenhuma, porque eu acho um assunto muito cuidadoso e tal, e... Enfim. Foi algo pra você? É isso? Então agora entrou numa coisa que eu nem sei responder. Mas, por exemplo, na fase da depressão, eu descobri as folhas. Eu saí pra andar fazendo esses desenhos muito angustiados, que são desenhos realmente que expressam depressão. Eu sei disso, assim. Mas eu saí pra andar no parque e como eu tava cabisbaixa, como qualquer pessoa deprimida, eu andei olhando pra baixo, pro chão. Só que tinha tido um vento, não tinham varrido o parque ainda, eu comecei a ver as folhas. E comecei a catar folhas e olhar e falar, nossa, mas que linda é essa, assim, umas folhas, sabe, com tons de amarelo, vermelho, verde, ocres, todos numa folha só. E catando essas folhas e o resgate da beleza dessas folhas me tirou do estado depressivo, assim. Tanto que Safo é um projeto com folhas, né? Então eu meio que acabei escolhendo me dedicar à saída, sabe? Ao lugar da saída, assim, porque, não sei, é uma escolha, assim, talvez porque seja muito difícil pra mim ficar na depressão e ficar trabalhando com ela e desenvolvendo ela, talvez é só porque eu não tenho a maturidade emocional pra conseguir lidar com isso, né? Então talvez seja um projeto que eu entenda a função dele, sei lá quando, e daí eu faço. Quando eu entender, eu faço, mas por enquanto eu tô preferindo conversar o momento da saída, que é Safo e que são as folhas. Embora Safo tenha
uma dor que eu vou precisar lidar também, ou não sei se vou precisar lidar, né? Vamos ver, é tudo tão incerto, né? Mas se você... eu teve um crítico num festival lá no Agreste de Pernambuco, um festival que eu amo de coração, que eu vou todo ano, que é o Curta Taquari. Teve um crítico de cinema que veio falar comigo e falou assim: nossa, eu comecei a ver o seu filme, o Guida, e você mostrou a velhice dela, né, com as pelancas no braço, e eu achei que você ia entrar na dor que ela sente. Mas aí você foi, assim, e saiu. E aí eu falei assim, eu vi que ele viu isso como um problema, e eu falei assim, mas você vendo ali, você percebeu que existiu uma dor? Sim, claro. Eu falei assim, mas então, eu já te dito, por que você precisava ver mais do que você já viu de dor? Sim, a Guida, ela é uma super-heroína, né? Ela não é um ser humano, ela é uma super-heroína. Então, ela consegue achar felicidade dentro da dor. É o que ela é. Eu não tenho... Expliquei pra ele, eu não tenho controle sobre ela. Ela é um ser livre, a Guida. Ela faz o que ela quer. Aí começam aqueles outros papos esquizofrênicos, assim, né? Porque eu conversei com ela. Ela me contou. A gente faz a piadinha, mas é tudo verdade. Ela é um ser livre e ela fez o que ela quis. Eu só controlei até 1/3 do filme depois. Foi tudo ela que resolveu. É verdade isso. Cara, que louco isso aí. Aquele silêncio, assim. Não, tô fazendo isso incrível, cara. Porque, de fato, a gente tem uma capacidade tão incrível, imaginativa, de que chega um momento que as coisas saem do nosso controle. Né? Não de um jeito ruim, necessariamente. Mas a questão é que a gente para de ter total controle sobre aquilo. Sim. A gente consegue construir um universo que é como se a gente tivesse uma semente e o que vai nascer dela não necessariamente a gente controla. Exatamente. Em animação, eu vou te contar que cada cena tem isso. Você começa a animar pensando, fala, não, o personagem tá aqui, eu tenho que andar com ele pra cá, vou mover ele pra cá pra ele chegar ali, o objetivo é esse. Tem um momento, aí você começa a desenhar. E tem um momento que o personagem começa a se mover sozinho e você segue ele. Você segue ele no papel. Você só acompanha. Fica até curioso, né? Exatamente. E é nesse momento que você sabe que você tem algo. E com o filme foi uma réplica em maior escala do que cada cena é. Se você não achar o elemento mágico, e isso eu aprendi com o Bulen Bushiba, que foi um supervisor de animação francês que fez a supervisão de Jumba no Lilo e Stitch. E ele falava isso e eu gravei com muito... Porque é assim, né? Os artistas vão te dando aquelas sementes que você carrega na vida pra te inspirar e tal. E tem essas coisas que você não esquece. Ele falou assim, toda cena tem que ter algo especial que a gente não sabe o que é quando começa. Mas enquanto você não encontra isso, você não termina a sua cena. Toda cena tem que ter o ponto do mágico, assim. E o filme é isso. Você vai fazendo tudo no controle racional e cronogramas, e você vai para os boards, você faz os concepts, e você tenta estruturar aquilo num roteiro escrito. Mas, quando você entra no processo e você alcança esse momento que o próprio filme te conta o que ele tem que ser, e você começa a seguir, aí você sabe que você tem algo e aí fica fácil se dedicar àquilo. O truque é que esse momento mágico só acontece através do mergulho e da dedicação, que são racionais e intencionais. Então é uma dança bem maluca, assim, porque ele não vai acontecer se você não tiver a dedicação diária ali, porque é do mergulho que ele acontece, mas é o imponderável que entra em cena e que te guia, assim, te mostra a próxima cena, o próximo... É por isso que eu fiz essa escolha com os curtas-metragens e com o trabalho autoral também, porque eu sei que no processo de animar, a magia acontece se você fecha a animação em nome de um roteiro que ele está totalmente fechado ao roteiro, o que é absolutamente fundamental em projetos como séries animadas ou longas-metragens, porque se você for ficar criando tudo a cada minuto é uma loucura sem fim e nunca
uma série nunca termina, é impossível. Então, só é possível continuar explorando a mágica da animação no formato de curta-metragem, pelo menos essa é a minha compreensão nesse momento, e é por isso que é a isso que eu tô me dedicando, sabe? É nesses curtas que você consegue, então, deixar o personagem guiar a história, ao invés de preparar toda a história 100%? Sim. A verdade é que você prepara 100% e você começa a animar, e você vê que você tinha preparado 20%. Que interessante. Entendi. É uma coisa que o Paulo Inês falou no nosso cast muito interessante, que no processo dele desenhar, enquanto ele desenha, ele escuta o que o desenho está pedindo para ser desenhado na sequência. Exatamente. Né? É legal, é verdade. O artista tem que se permitir, né? É. Tem que se permitir entrar na cabeça do seu personagem pra deixar esse personagem te contar a história que ele quer contar também, né? É um diálogo, né? Não é 100% do artista ali, né? Tem um pouquinho de se deixar permitir. Sim, né? a defesa que eu tenho feito é que desenho é escrita. Desenho é comunicação em si. Porque vocês sabem que existe todo um problema de compreender a autoralidade do desenho na nossa sociedade, né? Os ilustradores lutaram para ter 2% de direitos autorais nos livros que eles ilustram, ainda que sejam picture books, que sejam livros que você abre uma dupla aquarelada que a frase é Maria olhou na janela. E você fez aquela dupla e vamos combinar que cada ilustrador vai criar uma Maria, uma janela, um enquadramento, um material para usar. Então, obviamente, aquela dupla é absolutamente autoral. Mas a gente tem dificuldade desse reconhecimento. A ilustração é tida como algo que ilustra um texto, como dizendo, é só desenho que está escrito no texto. Jamais! Jamais, nunca! Mesmo que o desenho tente ser absolutamente fiel ao texto, ele vai ser outra coisa, ele vai comunicar outra coisa. Então, essa é uma revolução que ainda está para acontecer, mas ela está acontecendo e o caminho é sem volta, né? Afinal de contas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Não é essa a história? Esse reconhecimento é urgente e ele vai acontecer. Com certeza. Então, por exemplo, em Guida, eu tinha um roteiro que dizia que ela encontrava o interesse romântico, que era o seu Roberval, na sessão de modelo vivo. Seu Roberval fazia um desenho dela como bailarina, que é um sonho adormecido de Guidas, de bailarina, que ela realiza pela tangente, posando para modelo vivo. Na verdade, ela põe toda a intensidade do sonho de balé nas poses que ela faz. Porque às vezes a gente realiza os sonhos pelas tangentes, né, mesmo assim, às vezes não é direto. E aí, o seu Roberval dava o desenho pra ela, e os dois terminavam o curta dançando juntos num baile da saudade. Olha que final lindo de filme. Fala, não é lindo? Um romance. E, assim, eu briguei muito com a Guida, assim, porque eu falei assim, tá, eu tiro o seu Roberval e eu vou fazer o quê? E, tipo, que final de filme que você me dá? E, tipo, ela sabe que ela respondia, né? Ela fazia aquela posinha de dança e... E aí, tipo, o fato de eu não querer desenhar o seu Roberval fez ele sair da história, porque eu só queria desenhar a Guida, porque a Guida, ela me dizia, não, é meu filme, esse é meu filme. Talvez num sequel a gente... Mas esse filme é meu, então, tipo, eu tive... Entende? Tipo, o desenho determinou o roteiro. E eu tive que escutar. E no fim acabou sendo o filme que tinha que ser. Por mais que eu guarde no meu coração esse baile da saudade e a vontade de animar isso um dia. Segurem firme, seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Ai, ui, ui. Esse episódio da Rosana tá lindo, né? Já que você está interessado em projetos, você está interessado, na verdade, em projetos, criar o seu próprio projeto, viver das suas histórias, das suas ideias, não esqueçam, por favor, que haverá o Congresso Online dos dias 4 a 9 de abril, Congresso Online do Iconic. Olha Marquinho. aí, eu estou falando aqui porque o Henrique disse que eu posso participar dessa vinhetinha, gente. Então estou aqui, olha que maravilha. Dessa vez eu posso. Obrigado. Não, você tá com o alvará hoje. Eu tô aqui tá pra dizer que o Congresso tá ficando maravilhoso. Muita gente interessante e maravilhosa no mesmo lugar
mostrando ali, compartilhando o conhecimento deles. Isso tudo, gente, de maneira online gratuita. É só você se inscrever. www.iconic.network/congresso 2018. Se cadastrar dos dias 4 a 9 de abril. A gente vai ter esse evento maravilhoso. Dê uma olhadinha que eu acho que vale muito a pena, né, Marquinhos? Exatamente, gente. Muita gente interessante. E eu e o Henrique. É isso aí. Muita gente interessante, eu e o Marco. Não, Marco, você tem que se valorizar, Marco. Você pode mais. Força, de menino. volta ao episódio, gente. Uma coisa que é interessante é que, assim, você disse que o processo de produzir a Guida foi aí 3 anos, mais ou menos, né? Sim. Ok. E ao longo desses 3 anos, o que acontece é que você está contando, você dedica 3 anos para contar uma história que você pensou no começo. Pode ocorrer as mudanças, como você citou, mas nesses 3 anos, a Rosana muda muito. A Rosana não tem as mesmas ideias. A Rosana talvez mude de prioridades e esteja passando por coisas diferentes. Então, como você lida com essa mudança de personalidade ao longo do tempo, criando o mesmo projeto? Oh, yeah! Oh, yeah! Que pergunta boa! Muito obrigada. Nossa, Rick, muito boa pergunta. É muito boa mesmo. É, tipo, assim, desse jeito... como não vai ter sofrimento nisso? Lógico que vai ter sofrimento, né? Às vezes você descarta uma sequência inteira que você desenhou e você tem que descartar. Tem sofrimento? Tem. Tem que exercitar desapego? Tem. E sofrimento mesmo no sentido de... Tá bom, você teve toda uma outra ideia para outro curta hoje, mas hoje você só vai animar meio segundo de Guida. E você não vai trabalhar nessa outra ideia. Também é sofrimento. Você vai sentar aqui e trabalhar nisso. Então, é isso. Eu tô me dando essa liberdade nesse momento porque o relógio não está oficialmente ticando, né? Mas depois que tá ticando, eu sou uma profissional também. Essa que é a coisa. Eu tenho pessoas envolvidas comigo que se comprometeram a lutar por esse projeto comigo. Eu tenho 2 produtores que acreditaram nesse projeto e estruturaram ele comigo. Tenho amigos que já trabalharam comigo em ideias e que estão já acompanhando. Então, a hora que tiver o relógio ticando, eu vou fazer os sacrifícios do imaginário que eu tiver que fazer, das novas ideias que eu tive, que são muito mais geniais do que simplesmente animar aquela ceninha, ou parecem ser naquele momento, em nome daí do compromisso mesmo, né? Mas é só assim que um filme pode eventualmente sair. Por isso, tem um outro amigo querido, que faz filmes de animação também, que assim, cada artista tem seu tempo. Um faz filmes em 1 mês, outro faz em 3 anos, outro... Bom, tudo bem, você tem que ser fiel à sua trajetória, ao seu processo, porque só você vive com você todas as horas do dia, então aquilo tem que fazer sentido pra você. Pra mim não faria sentido, ou sei lá, na verdade o meu sonho é chegar, esse é um sonho mesmo, assim, chegar nesse momento que eu tenha uma compreensão do que eu tenho que falar e como, e um amadurecimento como artista, que eu faça filmes a cada 2, 3 meses um filme, e possa realmente colocar todas as ideias em práticas. Os sonhos estão aí, né, acho que é o Platão que falava, né? Você tem que sonhar minimamente com o impossível. Porque, não sei se ele falou isso. Se ele não falou, eu falei. Ele tá morto mesmo, não importa. Não vai vir reclamar, né? Falei nada disso, tá louca. Tipo... Como disse Platão, nunca coloque mais água do que você precisa no miolo, né? Clarice Lispector. Várias frases de Facebook. Exatamente, né? Nossa, a gente falou disso ontem. Platão e Clarice Lispector, né? São as vítimas, assim. Se somar todas as frases que ela escreveu, não daria uma vida dela, né? Assim, tanta coisa que colocaram na boca dela, tadinha. Tadinha. Sendo que Clarice, eu sou da linhagem de Clarice, né? Realmente. Eu sou da linhagem dela, assim. O que eu quero dizer é que eu me inspiro muito nela e vejam a última entrevista dela. Sabe que a última entrevista ela tinha acabado de... Isso eu ouvi e não confirmei no Google. Então, é só o que eu ouvi, tá, gente? Não deem um Google
Platão diz. Exatamente. Por favor, deem um Google. Quando for citação, deem um Google em tudo que eu falo. Eu tô falando aqui, eu não publico. Você vê que eu publico pouco, porque eu falo, não, melhor verificar, daí me dá preguiça, eu não publico. Eu não saio publicando coisa. Não saio... Melhor do que falar besteira, porque esse é um problema da atualidade, né? A gente publicar coisas sem dar uma olhada e a guerra da informação e se fala qualquer coisa e se duplica isso. É um problema. Mas a última entrevista da Clarice, eu ouvi que ela tinha descoberto que estava com câncer. E ela deu essa última entrevista com a condição de que só fosse publicada depois que ela morresse. E é uma coisa genial, assim. E tem um momento que ela diz, que alguém fala pra ela, assim... E é engraçado, porque eu acabei de falar que eu sou profissional mas, na verdade, né, eu vou lhes dizer o rosto do que eu disse antes, né, porque eu sou profissional traçando um caminho autoral que é o caminho totalmente o oposto, assim, né. E ela diz isso, assim, alguém diz assim, Clarice, como é isso de ser uma escritora profissional, que você tem esses projetos, não sei o que, e ela fala assim, eu não sou profissional, eu sou amadora, eu faço questão de ser amadora, eu faço questão de preservar a minha liberdade. Engraçado que eu escutei isso e eu lembrei disso agora e eu falei, nossa, isso é exatamente o que eu sou agora. E eu tô lembrando disso exatamente depois de um discurso de que eu sou profissional. Olha que louco. Mas ela fala que é engraçado, ela fala, eu só escrevo quando eu quero. Quando eu quero. Eu não sou profissional de jeito nenhum. Só pra complementar, ela fala assim, ela fala que só escreve quando gosta, mas a questão é que ela gostava de escrever, assim, quase sempre. Ela tava sempre escrevendo. Não, exatamente, assim, não, eu não sou profissional, mas ela acordava às 4 da manhã pra escrever, que era o horário que ela tinha tranquilidade pra escrever. E eu tô acordando às 4 da manhã também. Eu comecei a acordar às 4 da manhã, 5. Porque é o melhor horário mesmo. Porque a coisa não começou e o sonho da noite, do imaginário ainda tá ali rondando e tal. Então é um bom horário pra criar mesmo. Mas eu tava pensando que como libriana, eu sou uma bela de uma mistura entre profissional e amadora. É isso que eu fui resolvendo. Sabe que o libriano não escolhe, né? O libriano não escolhe. Ele dá um jeito de misturar as duas coisas porque ele não consegue escolher. Isso é verdade. Ah, é? Assim, o meu conhecimento de astrologia é assim. Todo mundo que eu conheço, eu pergunto qual é o seu signo. E aí eu vou fazendo uma costurinha porque eu conheço as pessoas. E vou dizendo, Áries é assim, e Libra é assim. E Libra eu tenho 1000 teorias, né? Mas essa coisa que se diz de Libra, da dúvida, é verdade. A dúvida, pra mim, é dilacerante, assim. Então eu vou tentando misturar as coisas. Eu misturo aquelas máquinas de refrigerante, eu misturo todos os sabores no copo, pra não precisar escolher. Já tem o tutti-frutti pra isso, pô. Que é ruim, né? Mas o tutti-frutti é ruim. Então... mas tutti-frutti com Coca-Cola deve ser pior, né? Então... você só tá acabando de destruir o que é ruim já. Isso é o que diz. Eu já perdi amigos. Eu misturo cerveja com água tônica, por exemplo. E aí a gente encerra o nosso papo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Eu não julgo. Não imagina. Não faço isso. Então você faz o quê? E perdi amigos. Mas tipo... Não perdi mesmo, mas... Não, mas fica incrível. Não, sério, gente. Quem gosta de aventuras e tal, cerveja com água tônica fica tipo... Eu chamo de prosecco de pobre. A ação é muito bom. É muito bom. Cara, tem alguma... Ai, cara. Tem alguma pergunta antes da realmente gente fechar. útil pra alguém? Sabe que eu sou adepta... Eu sou adepta da inutilidade. Eu amo a inutilidade. É por isso que eu... Mas assim... Eu acho ela importante. Ela tem um papel importante. Todo episódio a gente tem comentários de nossa, como vocês viajam, nossa, pra onde vocês foram. E esse é o nosso jeitinho também, não tem o que fazer. Não gostou, fuck off, entendeu? Gente, isso aqui é a gente, sabe? Esse é o nosso jeitinho, não tem como mudar. Eu não me aguento.
Atenção, seus papagaios bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos, Marco. Recadinhos na garrafa. Recadinhos. Gente, a gente recebeu muitos recadinhos legais. Muito obrigado a todo mundo que tá enviando. Cada vez com mais qualidade. Tô gostando de ver, viu? Obrigado, gente. Olha aí, gente. A gente tava reclamando esses dias que não tinha tantos comentários e tal, mas, pô, muito obrigado, galera. A gente, lembrando, né, que a gente lê todos, até os que a gente não fala aqui ao vivo, a gente sempre lê todos, então muito obrigado mesmo pra galera que enviou os recadinhos, viu? Inclusive, se a gente não lê a sua pergunta aqui, não se sinta ofendido ou rejeitado, é porque tá vindo muita coisa mesmo, e talvez a gente, inclusive, jogue para um próximo episódio a sua pergunta, tá bom? Exatamente, estamos guardando. Muito bem, então vamos começar aqui com o Júnior Lima. Querido Capitão Imediato, tenho uma dúvida pertinente. Como dou 5 estrelinhas usando um dispositivo Android? KKK, amo vocês. Eu acredito que as 5 estrelinhas ali é só pro iTunes, né, que é pro ambiente iOS. E pro Windows também tem iTunes pro Windows, mas se você quiser nos ajudar, é só se inscrever no nosso canal e sempre avaliar, assim, com o seu like nos vídeos do podcast e nos agregadores de podcasts do Android também. Tem alguns que você pode dar uma avaliação para ajudar a ranquear o nosso podcast ali entre os outros, beleza? Então, de qualquer forma, já vai ajudar bastante. Não precisa ser só no iTunes, não. Muito bem. Gostei. Beleza? Perguntinha do Leão. Leão. Eu gostaria de saber se vocês pararam o Iconic Spot. De longe, uma das minhas coisas favoritas do Iconic tem sido muito inspirador. Cara, a gente parou com o Spot faz um tempinho, né? Tempinho aí, né? Nem faz alguns meses já. Mas então, gente, eu queria dizer que a gente parou com o Spot mesmo, porque eu fui demitido do Iconic, né? Aconteceram várias brigas aí na empresa. Trabalho. Na verdade não, gente. É um assunto delicado, na verdade, né? Então, eu não... Quando o funcionário Marco saiu, né? Me ajuda. Cara, eu acho que na verdade a gente parou o Spot mesmo porque a gente se sentiu muito repetitivo. A gente pegava os artistas e o que a gente falava sobre a obra dele, a gente já tinha falado muitas vezes em outros episódios. Então a gente falou, cara, eu tô me sentindo muito repetitivo, né? É um sentimento que eu e o Marco teve. E aí a gente falou, vamos deixar um pouquinho de lado isso, né? Vamos tentar outras coisas. Exatamente. Ainda existem milhares de artistas que eu gostaria de recomendar, mas acredito que nesse formato do Spot mesmo, gente, vai ficar, assim, de lado, tá? Por enquanto. Exatamente. Gabriel Oca, olá capitães! Gostaria de vossa orientação para alguém que tem certas habilidades de demanda para o mercado, como por exemplo web, motion design, porém almeja trabalhar no futuro apenas com projetos pessoais de jogos. Para onde eu devo mirar essa bússola? Obrigado! Gabriel, vamos ser muito realistas. O caminho que você está escolhendo é extremamente difícil, ok? A questão é, você está disposto a pagar o preço de ter que buscar financiamento às vezes, de ter que buscar suporte, de ter que ter talvez um estilo de vida diferente do que você gostaria? Eu não estou falando que você está fadado a não ter conforto e esse tipo de coisa, mas que viver só de projeto pessoal é algo muito difícil, tá? É maravilhoso, mas é muito difícil. Então, é uma coisa que eu acredito que a gente vai construindo gradativamente, né? Então, ao mesmo tempo que você não pode negligenciar a sua necessidade de ganhar din-din e sobreviver, eu acho que se você aos poucos começar a dedicar o seu tempo livre para criar esses projetos e aos poucos ir tomando o gosto das pessoas e ter alguma coisa mais formatada para mostrar para os outros, eu acho que é um caminho bem interessante, ok? Essa é a minha opinião. E só para engrossar o cardo aí da opinião, o Rodrigo Pascoal mesmo, que é um artista sensacional, que já passou aqui no Iconicast, ele tem uma empresa de jogos, né? Só que é um sonho, né? É um sonho dele com os amigos. Se você quiser até conhecer essa história a fundo, ouve esse Iconicast. Mas para bancar esse sonho, ele tem que às vezes pegar alguns trabalhos por fora de ilustração, né? Ou a empresa fornecer algum tipo de serviço para bancar os projetos pessoais da própria empresa, né? Não falando só dele como pessoa física, né? Mas como empresa, eles têm que fornecer alguns serviços. Então, é meio que isso, sabe? Você tem que realmente dedicar a sua vida e alguns projetos para que as suas ideias possam florescer, sabe? Muito bem, muito bem. Pterodáctil disse, olha, eu acho que ele acompanha as lives. Acompanhava as lives lá. Então, se for você mesmo, um abração, Pterodáctil. Olá, capitão, em primeiro imediato. Recentemente reassisti o podcast do Mike Azevedo. Ele disse Miley Azevedo, mas tudo bem. Mile Azevedo. Mile. E vi que você, Henrique, odeia a palavra
metodologia. Poderia dizer o porquê? E meus parabéns à sua excepcional evolução, Marco Everest. Everest. Um grande abração, pterodáctilo. Muito bem, por que eu odeio a palavra metodologia? Porque ele é bobo. Próxima pergunta. Não existe nenhum motivo bom. Exato, não tem nenhum motivo bom, eu só tô enchendo o saco. Eu não odeio a palavra metodologia, é só uma piada. Eu não tenho nada contra ela, eu acho que ela é importante, ela cumpre um papel ali, não existe nenhum fundamento por trás disso. É que o som dela eu não gosto, e talvez no inconsciente eu associe com algo mais corporativo, mais engessado, não sei o que acontece. Você pode trocar a metodologia por processo, pronto. Talvez, sabe, mas não tenho nada contra a palavra, é só pra encher o saco mesmo. Carol Serrano, olá capitães, estou com problemas em lidar com as etapas do estudo, eu não consigo ficar muito tempo estudando algo, pois sempre anseio por avançar e ver coisas novas, mesmo eu não estando preparada para elas ainda, como resolver isso? Olha, veja bem, Carol, o que eu sinto é que isso é comum, justamente porque a gente tem a oportunidade de ver o trabalho de muita gente e ver todos os aspectos que elas já estão desenvolvidos que a gente não vê, então a gente vê tudo que falta na gente e a gente quer preencher isso de alguma maneira quanto antes. Mas aí entra aquele papel da paciência primeiro, de você ter a humildade de reconhecer os seus limites e entender que, independente de você querer evoluir mais rápido, você não vai. Olha aí que triste isso, né? E que você vai precisar, de fato, investir tempo em fazer essas coisas e ser mais realista mesmo. Sabe? A paciência e o realismo, elas são parceiros bem interessantes de trabalho. Quando você fala, ok, eu entendo que eu quero aprender tudo isso, mas não é o momento. Eu acho que tudo tem um momento. Se você entender isso, aceitar isso, eu acho que vai doer um pouco menos, tá? E entra naquele papo que a gente sempre conversa de você estar presente agora. O Sêneca diz uma coisa muito interessante. Tava faltando o palestrinha falar, né, Marco? Vamos lá, palestrinha. Eu assisti Choque de Cultura, aliás, tá? Achei incrível. Legal. É muito bom. É sensacional, cara. Olá, amantes da sétima arte. Olá, amantes da sétima arte. E quando você começa a falar assim, contar essas histórias longas, virou palestrinha. Começar a dar sentido pras palavras, assim, o significado de palavra, você vira o palestrinha aqui, não tem jeito, cara. Vira o palestrinha, eu achei ótimo, cara. Achei perfeito. Muito bom, ri muito, cara. E eu tava falando sobre o Sêneca aqui, se você quer entender como vai ser o seu futuro, observa o que você tá fazendo hoje e multiplica isso pelos próximos dias. O seu futuro é fruto disso, ok? Então, eu entendo que você queira ser muito bom, fazer olhos maravilhosos, narizes maravilhosos, cabeças perfeitas, expressões maravilhosas nos seus desenhos, mas isso só vai surgir se você viver algumas coisinhas antes. E enquanto você não entender isso e aceitar isso, vai ser muito difícil pra você. Então, a sugestão que eu dou é que você tenta prestar atenção no que você está fazendo agora e esquece um pouquinho as coisas que você não sabe. Um problema de cada vez, ok? O que você tem a dizer, Marco? Eu tenho a dizer Mas sua palavra. Vamos colocar de um jeito mais prático aqui, tá? Por exemplo, se você está estudando figura humana, tenta pensar que figura humana é um tópico abrangente demais, sabe? Então você vai acabar enjoando quando você tem essa noção muito grandiosa. Então a minha sugestão é que você destrinche isso em vários outros segmentos, e esses segmentos destrincha isso em várias outras etapas. Dessa forma acho que fica até um pouco mais fácil de você entender o caminho para entender algo mais complexo, como figura humana, né? Ou, sei lá, perspectiva, sabe? São tópicos muito maiores que, se você destrinchar e você ir resolvendo um a um desses pequenos outros tópicos, fica tudo mais fácil, tudo mais fácil de digerir, né? Exatamente. Suzarte disse: Oh my God! Como você, estou chocado que não conhecia esse trabalho maravilhoso. Já está no meu mapa de influência agora. Eu gostaria de saber como que eu posso desmistificar, como já falaram, os artistas que tanto admiro. Olha, a minha sugestão é você imaginar esses seus artistas maravilhosos. Pega uma foto deles assim, imagina eles andando na rua assim, sabe? Eles indo no banheiro, eles fazendo cocô. Todo mundo faz cocô, todo mundo almoça, todo mundo tem, assim, dias normais, dias de sofrimento, dias bons, dias ruins, sabe? Imagina, realmente é uma dica boa mesmo. Tenta entender. Tenta entender que todo mundo é humano, todo mundo passa, todo mundo nasce, sabe? Olha que lindo. Já parou pra pensar isso? Todo mundo nasceu, todo mundo foi parido. Pelado. Tomou um tapinha na bunda, assim, no médico, entendeu? Tudo engosmado com líquido amniótico. Exatamente. Da placenta, tudo igual. Tenta deixar isso mais realista, sabe? Acho que quando você encontra o artista em algum evento, isso fica muito mais óbvio, muito mais claro, sabe? Porque você abraça, você sente o cheiro daquela pessoa, sabe? Você vê a altura da pessoa, você consegue, sabe? Ver ela tridimensionalmente, você tira ela daquele avatar da rede social, isso fica tudo mais fácil de você compreender,
né? Mas eu acho que Às vezes você vê o Henrique ao vivo, ele é um anão. Nossa, quando você... Gente, quando vocês virem o Henrique, tudo vai fazer sentido. Só isso que eu digo. Não achei engraçado. Tudo vai fazer sentido. Não achei engraçado. Não é pra ser engraçado, não. Eu tô falando sério. Porque você vendo o Henrique, ele é, assim, a pessoa que a gente ouve aqui no Iconicast é a pessoa que você vai ver pessoalmente, entendeu? Não é diferente. Realmente, eu não tô nem falando pela altura, Riquito. Tô falando que tudo faz sentido mesmo. Não foi da Geobullying. Não foi da Geobullying dessa vez, eu tô falando sério. Olha, que raro. É um cara que anda sorrindo, assim, sabe? Você entende a pessoa depois que você vê ela pessoalmente. É bem interessante. E eu acho que você pode, inclusive, buscar por... Se você não tivesse acesso direto, que o Marcos sugeriu, que na minha opinião é a melhor coisa a se fazer, esse acesso direto, né? Busque por entrevistas com esse artista. Tenta entender um pouco da trajetória dele. Eu acho que isso, se você entender um pouco mais sobre ele, as coisas vão ficar mais claras, né? Eu acho que é da mesma maneira que a gente tem medo só daquilo que a gente não conhece, ou a gente tem medo a partir do momento que a gente conhece e entende o potencial daquilo de destruir. Mas tenta desmistificar as coisas buscando conhecimento. De fato, desmistificando, pesquisando. Exatamente. Faz que nem o Bilu falou, assim. Eu acho que a nossa função, o nosso papel aqui é realmente esse também, tá? Então a gente, exatamente nesse ponto de desmistificar essa questão, acho que é uma das nossas... A grande luta. É uma das nossas lutas, exatamente, Riquito, obrigado. Grande luta. Show. E antes de encerrar, a gente queria só ler, assim, duas mensagens que eu achei muito interessante, Riquito, do Anderson Jimenez e do Lucas. Acho que tem muito a ver, são mensagens próximas, análogas. Vamos lá. Olá, capitães, tudo bem com vocês? Sou analista de sistemas, nada a ver com ilustração, mas adoro ouvir o papo de vocês. Tem sido muito útil para minha reflexão e crescimento pessoal. Abraço e muita polenta pro Marco. Olha aí, o Marco nem gosta tanto de polenta. Eu nem sou tão chegado assim, mas assim, mas enfim, eu não vou entrar nesse papo de polenta. Vamos, só para complementar, vamos ler a mensagem do Lucas Queiroz, que é: olá, capitães, tenho 23 anos e sou formado em geografia. Não trabalho com nada artístico, porém o cast é muito bom para que se tenha ânimo para seguir firme em qualquer área que queira trabalhar. PS, mando essa mensagem depois de ouvir todos os 55 episódios. Caraca! Então, Anderson e Lucas, obrigado pelo carinho, Lucas. Sejam muito bem-vindos. Então, eu acho que esse é um grande exemplo, né? De que você pode até sugerir o Iconicast para um amigo seu que não é necessariamente um artista, mas que gosta de podcast, que gosta de um papo até um pouquinho mais, assim, né? Mais viajado na batatinha, né? Eu acho que é legal falar, Marco, daquela... Eu não sei se você sabe a estatística de quantas pessoas que assistiam Bob Ross de fato pintavam. Não, eu lembro que a gente comentou disso no spot dele, né? Alguma coisa assim, mas era uma audiência muito grande que tava ali acompanhando só pra realmente sentir aquela vibe, né? Do Bob Ross, aquela voz mais calminha. É. Muito legal isso, né? Então muita gente que acompanhava o Bob Ross fazendo pintura nem pintava. Tava cozinhando, tava fazendo outra coisa, assim, sabe? Tava acompanhando pelo Bob Ross em si. Isso é muito legal mesmo. Acho que é que nem assistir uma Ana Maria Braga de manhã e não fazer a receita que ela tá fazendo. Não sei. Dificilmente as pessoas fazem, né? As pessoas acompanham ali pra deixar uma TV ligada, né? Pra ouvir alguma coisa enquanto faz outro exercício, sei lá, né? É verdade. Olha aí, a gente tá na cozinha do brasileiro, mano. Nós somos a Ana Maria Braga da internet, olha aí. Da arte. Maria Braga da arte. No Brasil, tá certo. Vamos chamar um louro de José aqui, colocar o Moacir pra falar com a gente, não virou o nosso louro José. Exatamente. Ai, meu Deus. Muito bom, gente. Muito obrigado por todas essas mensagenzinhas maravilhosas. Se você quer enviar a sua mensagem, aqui nos comentários, na descrição deste vídeo, deste áudio, desse post, você vai encontrar o link Recados na Garrafa, deixa ali. E, antes da gente fechar, só para lembrar do nosso querido Congresso Online, que vai acontecer dos dias 4 a 9 de abril agora. Um evento online gratuito com mais de 20 palestras incríveis, focados em elevar realmente o seu nível artístico e também te ajudar a conquistar mais oportunidades através de projetos que você cria. Então, se você tem interesse, se cadastra ali em iconic.network/congresso 2018, que eu tenho certeza que vai ser um evento muito legal, inclusive, porque Marco Álvares será um dos palestrantes. Ai, meu Deus, para de pôr essa pressão, meu amigo. Só vamos pular. A melhor... Vamos pular, vamos mudar de assunto? Gente, queria agradecer, então, ao Vitor, o Marujo Aderiva, Alexandre, Altacir Júnior, Júlio Souza, Felipe Mota, pelas suas mensagens, os seus recadinhos na garrafa. A gente leu, tá, gente? Essas mensagens, então, muito obrigado. E todo mundo que comentou ali no YouTube, tá sendo recorde atrás de recorde de comentários, gente. Vocês são incríveis mesmo. Muito obrigado a vocês que deixaram seus comentários, as suas mensagens, né, pros nossos convidados e tá participando ali nos comentários. Eu tô tentando, assim, quando tem uma dúvida, eu sempre respondo ali, ou alguma coisa engraçada também, eu sempre tento responder. Então, gente, obrigado mesmo pelos comentários no YouTube. Vocês são incríveis.
incríveis, tá? Valeu mesmo, vocês estão fazendo uma diferença, viu? Muito bom, com certeza. Receberam a Priscila, assim, com um calor que você não tem noção, cara. Com um calorzinho, assim, sabe? Eu tenho noção, é lindo, cara, é lindo de ver. É lindo saber que a gente pode proporcionar isso para as pessoas. E também queria deixar registrado que passamos de 100 comentários no episódio de Lucas Parolin. Só com a da polenta. 100 comentários, mais de 100 comentários. Olha, que lindeza, que lindeza. Obrigado, gente. Muito obrigado. E agora fiquem com um recadinho para calentar o dia de vocês. Beijo. Bom dia, querida tripulação. Dá a impressão que às vezes a gente não tem tempo pra fazer o que a gente quer, não é? Mas será que a gente não tem tempo ou simplesmente a gente não tem prioridades? Tenha bem definido na sua cabeça quais são suas prioridades, porque assim você vai evitar cair na armadilha de fazer o que você quer e não o que você precisa. Nunca se comprometa a fazer algo que não te trará realização. Tenha um ótimo dia e continue navegando.